Salve pessoal, feliz 7 de setembro para você. Eu sou Adalto Flávio e este é o canal Por que Investir na Prática. Se você se interessa pelo assunto, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a independência financeira, né? Hoje é 7 de setembro, independência do nosso país, mas eu quero puxar um pouco o assunto para a independência financeira. Se a gente pegar no Google, né, independência financeira é a capacidade de sobreviver por alguns meses ou pelo resto da vida sem necessidade de um trabalho fixo. E o que seria isso? É o sonho de todo mundo, né? É o se aposentar, não precisar trabalhar para sobreviver. Mas Adalto, como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue se aposentar sem contribuir com o INSS? Como é que a gente consegue se aposentar sem trabalhar para sobreviver? Bom, primeira coisa é que isso é um pensamento a longo prazo. A não ser que você ganhe na Mega Sena, dificilmente você fica milionário da noite para o dia. E é muito difícil também você ganhar na Mega Sena. Mas se a gente quiser realmente pensar a longo prazo, todo mundo pensa, aliás, todo mundo fala que é um grande risco investir na bolsa de valores, mas o risco mesmo, como o primo rico já falou, é trabalhar por 40 anos e pensar que lá na frente pode não ter mais aposentadoria, né? Então, qual que é o maior risco, né? E o brasileiro, ele tem um sério problema com medos, né? No vídeo passado eu falei um pouco das crenças, mas o brasileiro tem alguns medos que um deles é a bolsa de valores, né? Bancos digitais, né? Até hoje tem muita gente que eu pergunto se tem banco digital. Não confio na internet. Bom, uma coisa que deveria ter medo é o famoso crediário, né? Os financiamentos a longo prazo. A gente que quer ter algum bem, como carro, como uma casa, não pensa em poupar para poder conseguir esse bem. Simplesmente começa a trabalhar, vou financiar. Financia 5 anos um carro, financia 30 anos uma casa e não pensa em botar tudo na ponta do lápis e fazer as contas para poder ver o que é melhor, né? A gente não tem esse costume de colocar na ponta do lápis para ver se é vantajoso ou não. E isso se chama educação financeira, né? E para você ter sua independência financeira, você precisa de educação financeira. Você precisa educar as suas finanças, sabendo aonde o porquê que você está gastando, se tem necessidade, saber para onde está indo o seu dinheiro, saber quanto que você tem de dinheiro. As pessoas não sabem nem quanto que ganha, né? Sabe o que está anotado na carteira, mas não sabe lá o líquido, o que vem no final do mês, o que é depositado, para onde que vai. E isso é um dos fatores que levam as pessoas a se endividarem, né? Mas, voltando ao assunto de independência financeira, né, vamos aproveitar que hoje, 7 de setembro, a gente vai falar um pouco mais de independência e eu quero comparar, né, só para você poder entender um pouco sobre quem aí assiste os filmes americanos, né, o famoso 4 de julho, né? Que grande festa é para os americanos a independência dos Estados Unidos. Por que que não é assim no nosso país, né? Por que que tem que ser tudo ao contrário? Eu sei que a gente fica fragilizado com a nossa economia, fica fragilizado com os nossos governantes, mas quem colocou eles lá fomos nós, né? Então, cadê a nossa responsabilidade? Assim que a gente começar a assumir a responsabilidade pelo que a gente está fazendo, as coisas podem mudar. Hoje nós somos um pouco mais de 212 milhões de habitantes
e somente um pouco mais de 1% investe na bolsa. Enquanto, se a gente comparar com os Estados Unidos, lá mais de 328 milhões de habitantes, mais de 65% da população investe. Ou seja, o que tem de errado, né? Qual que é a diferença se você comparar aí o real e o dólar, né? Qual que é a força do real e qual que é a força do dólar, né? Será que são somente os nossos governantes que estão errados, né? Cerca de 350 empresas estão listadas na bolsa do Brasil, na B3 hoje, e em 96 já chegou a ser 550 empresas, né? Enquanto lá nos Estados Unidos, a New York, a Nasdaq, são mais de 3.800 empresas, né? Ou seja, o que está acontecendo? Qual que é a motivação que o norte-americano tem de investimento, tem de independência financeira, que a gente não tem? Por que a gente não pode pensar nisso, né? E nunca é tarde, né? Eu volto a repetir, a maioria das pessoas fala: eu não tenho dinheiro para poder investir. Mas, gente, tudo se começa com pouco, né? Só que se a gente pensar a longo prazo, é esse pouco que vai virar muito. E conforme você começa, você vai pegando gosto por aquilo, você vai se interessando, né? E eu sei que a gente tem que pensar na nossa reserva de emergência. Tanto é que, se o brasileiro pensasse na reserva de emergência, a gente não estaria vivendo crise. Por quê? Porque a gente não pensa no amanhã. A gente pensa que o mundo vai acabar amanhã, a gente tem que viver o hoje. Não é só assim. A gente tem que aproveitar o hoje, sim, mas a gente tem que garantir o nosso futuro também. Eu sei que a gente tem que pensar na nossa reserva de emergência, até porque a gente tem que pensar em possíveis crises, né? Por exemplo, a pandemia deixou muita gente desempregado, deixou muita gente sem dinheiro, sem o sustento da família. Mas por que a gente não pensa na reserva de emergência? Só que, por outro lado, quando a gente começa a investir, né, a gente começa a tomar conta do nosso dinheiro, né? Tem muita gente que começa a investir e depois começa a poupar a sua reserva de emergência. Eu mesmo comecei dessa forma, né? Eu comecei a investir no primeiro, sentindo como é que é analisar as ações, como é que é analisar os fatos, conhecendo um pouco mais, e depois me interessei pela educação financeira, e comecei a poupar para minha reserva de emergência, né? Então, às vezes uma coisa que eu digo funciona para mim, não vai funcionar para você, mas é uma tentativa. Por que não tentar, né? Porque se a gente começa a investir, é o seu dinheiro que está lá, né? Isso quando eu ouvi o Thiago Reis falando num cursinho de finanças da Conquer, nossa, para mim foi uma luz. Por quê? Porque quando você colocar o que é seu, você quer cuidar do que é seu. Então, você vai colocando aos poucos, vai sentindo qual que é a adrenalina de comprar uma ação, ver como que ela funciona. Não adianta também colocar lá e deixar Deus dará, né? A gente tem que ir olhar, é como se fosse uma plantinha, a gente tem que ir regando, tem que ir adubando para poder ir crescendo e lá na frente a gente poder colher os frutos dela. Às vezes a gente fica revoltado por causa das coisas que acontecem no nosso país, mas o que a gente pode fazer para mudar isso, né? O que o meu vídeo está refletindo em você para que você mude seu pensamento, né? E tome novas atitudes a respeito da sua independência financeira. Porque, infelizmente, não adianta culpar o governo, não adianta culpar algumas empresas pela situação do nosso país. A gente tem que ter a consciência que a mudança tem que vir de nós. Por exemplo, tem muita gente que pensa que o aumento de salário é a solução, mas não é.
Em 2008, com um salário de R$ 415, você com R$ 1 você comprava 20 pães. Hoje, com um salário de 1.045, quantos pães você compra com R$ 1? Então, será que o aumento de salário é a solução? Ou a solução é você começar a se preocupar com o seu futuro e começar a pensar sobre isso? Nosso país é um país maravilhoso, um clima espetacular. Em algumas regiões, tudo que você planta, você colhe, né? Por que que você vai depositar todas as suas frustrações nessa pátria amada que a gente tem, ao invés da gente ir cobrar o que realmente tem que ser cobrado daqueles que nos frustram? Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas a culpa não é do nosso país, né? Então, 7 de setembro era para ser comemorado sim, como os americanos comemoram 4 de julho. Então, como 4 de julho para os americanos, comemore o 7 de setembro, né? Convido você hoje a refletir sobre a sua independência. Não vamos ficar parados esperando as coisas acontecerem. Vamos mudar nossas atitudes e quem sabe o nosso reflexo muda o mundo. Pelo menos o nosso país, ou ao menos a nossa casa, a nossa família. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal, porque investir na prática. Até o próximo vídeo.